E aí, minha gente, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai desenhar o Luffy, todo o passo a passo do esboço à coloração, e como o personagem não tá numa pose muito difícil, muito complexa, não é nem um desenho de corpo inteiro, então acaba ficando mais fácil também. Diferente de outros desenhos que eu já trouxe aqui pro canal, por exemplo. Esse é bem mais tranquilo, bem mais fácil, que é só o rosto, basicamente. E vamos lá, primeira dica do vídeo é não se apegar tanto à imagem de referência. E eu digo isso por experiência própria, isso foi um erro que eu já cometi muito, e isso mais me atrapalhava do que me ajudava. Porque se você fica mais focado na imagem do que no que você tá fazendo, a tendência é que seu foco não fique no desenho em si, mas sim na imagem. E não focando no desenho, você não presta atenção no que você tá fazendo. E não prestando atenção no que você tá fazendo, você fica mais suscetível a erro, obviamente. Enfim, não sei se eu me expressei da melhor forma, mas basicamente não fique tão de olho na imagem de referência. Vai por mim, eu já me ferrei muito por causa disso, então toma cuidado pra não desviar o foco, focar mais na imagem de referência do que no desenho em si, que as chances disso te atrapalhar são altas. Feito tudo isso, agora é só ir pra line art. No caso, o ideal é que você faça com uma caneta nanquim, mas se você não tiver, que nem eu, você pode usar uma caneta preta normal, que fica um resultado da hora também. Claro, se você também tiver um pouquinho de paciência, que essa line art demorou mais tempo do que pra fazer o esboço, o que é algo raro de acontecer comigo. E aí depois, finalmente, a gente chega na coloração, e como sempre também, a gente começa pelos olhos, onde basicamente a gente passa o bordô, o vermelho escuro e o laranja no final, e no meio do olho, a pupila, é só jogar o lápis preto, ou sépia. E no, entre aspas, branco do olho, é só jogar o cinza quente e depois o carmim, e depois finaliza com rosa chiclete. Foi assim nos dois olhos, só que no outro eu não joguei o bordô e também usei o amarelo canário, que ali é um olho que tá um pouco mais claro por causa da luz. E aí na pele é o seguinte, é bem chatinho de fazer, mas é bem fácil. É bem simples de entender a sequência. Basicamente você começa com sépia, colorindo todas as áreas de sombra de toda a pele, aí depois você vem com marrom escuro por cima do sépia e depois você joga o carmim. Se você quiser, você pode finalizar com areia só pra mesclar e deixar com a pintura mais lisa. E na parte clara é só usar o areia aproveitando que você já tá com ele na mão. E falando em mão, foi um pouco diferente, que eu não usei só o areia, eu usei o rosa claro também. O rosa claro depois o areia por cima, só que isso só na parte da mão, especificamente. E na língua é só usar o sépia e o carmim nas áreas escuras e na área clara é só o lilás e o rosa claro. O sombreamento dessa cicatriz no peito dele eu colori da mesma forma como eu fiz no resto da pele. Sépia, marrom escuro e carmim. E na parte clara é só usar o lilás e o rosa claro, da mesma forma como eu fiz na língua. E o restante, essa parte do casaco, das nuvens, eu fiz tudo basicamente da mesma forma. Primeiro começando com cinza escuro, depois por cima do cinza escuro vem com cinza quente, e aí por cima dessas duas cores finaliza com violeta, que eu costumo encarar o violeta como um tom intermediário entre o azul e o roxo, que é exatamente o que eu precisava. Em algumas áreas, em vez de jogar o violeta, eu só joguei o azul normal, só deixando essa observação aqui. Nos botões, simples, primeiro o sépia, depois o marrom claro e depois o amarelo canário, e tanto o marrom claro quanto o amarelo, eles são tanto por dentro da sombra como também invadindo as áreas mais claras. Nos botões do lado direito eu joguei um pouquinho de canela também. Aí eu fui fazendo o raio, que não tem mistério, é só usar o azul e fazer o formato dos raios. Esse cordão no pescoço dele, que é só o sépia, o ocre e o areia. E nessa faixa é o sépia, o carmim, dentro e fora da sombra, e o lilás, pra mesclar tudo. E no resto eu fiz da mesma forma, do cabelo, na nuvem, não muda nada. Como eu disse antes, é simples a coloração. Coloração de anime, no geral, é bem simples, diferente de desenhos realistas, por exemplo, que tem uma complexidade maior na forma de colorir desse estilo de desenho. Mas anime costuma ser mais simples. E a propósito, aproveitar que eu abri esse gancho, se você quiser aprender a fazer desenhos no estilo realista, primeiro link na descrição ou no comentário fixado. E você tem 7 dias de garantia caso você não goste. Vai lá e dá uma olhada. Bom, ao todo, esse desenho demorou cerca de 6 horas e meia pra ficar pronto. Ou seja, foi um pouquinho trabalhoso, mesmo se tratando no estilo de anime. Mas eu achei um desenho bem da hora, eu gostei do resultado, eu gostei de fazer, me diverti fazendo ele, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Que eu tenha passado pelo menos uma dica, alguma coisa que eu falei que abriu uma caixinha na sua cabeça. Bom, no geral foi isso. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Fui!